A maior ilusão que você pode ter na vida é pensar que você trabalha para os outros. Se eu pedir para derrubar uma porta, eu não tenho força física para isso. Mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com esse dedinho aqui, porque eu alavanquei. Então, na vida, tanto pessoal quanto profissional, principalmente na vida de negócio, nós temos que aprender a alavancar. E uma das leis para alavancar é usar a chamada lei do menor esforço. Nós vivemos a nossa vida seguindo a lei do menor esforço. Se você está acostumado a levantar às 5h30 da manhã e eu peço para você ficar na cama até às 10, é um sacrifício. Se você está acostumado a levantar às 10, eu peço você para acordar às 5h30, também vai ser um sacrifício, não é verdade? Porque nós seguimos a lei do menor esforço. Quando a lei do menor esforço é aquela que nos leva ao sucesso, está resolvido o problema. Aí nós aprendemos a fazer mais com menos. O que é fazer mais com menos? Não é aumentar o orçamento, não é aumentar horas de trabalho, não é aumentar funcionários. É aprender a produzir mais com menos esforço. Eu estou produzindo mais com menos esforço, dependendo se eu estou ou não usando a lei do menor esforço. E a lei do menor esforço, ela é determinada pela estrutura. Se você está numa sala e tem uma porta e uma janela, você provavelmente entra na sala pela porta. Você poderia entrar pela janela, claro, mas uma vez ou outra de brincadeira. No cotidiano, no dia a dia, a cada momento que você entra na sala, você não vai entrar pela janela, você vai dizer, dá muito trabalho, eu prefiro entrar pela porta. E se você entrou por aquela porta, e se é a única porta, você provavelmente vai sair por ela também. O que você está fazendo? Você está usando a lei do menor esforço. Então você tem que fazer a seguinte avaliação. Qual é a minha lei do menor esforço para mim? É uma lei de menor esforço que me leva ao sucesso? É uma lei de menor esforço que me leva ao fracasso? Porque a força de vontade em si não vale nada. Eu vou lhe entregar uma bola de futebol cheia e vou solicitar para você mantê-la no fundo da piscina. Por mais força de vontade que você tenha, vai chegar uma hora que você vai cansar, a bola vai flutuar. Por quê? Bola de ar, de futebol cheia de ar, a tendência é flutuar. Se eu te entregar uma barra de chumbo e você segurar na piscina, para não deixar ir para o fundo, vai chegar uma hora que você vai cansar, a barra vai descer. Uma barra de chumbo, o menor esforço para ela é descer, enquanto para a bola é flutuar, para a barra de chumbo é afundar. Então você tem que, em vez de você ficar usando a força de vontade, que não resolve nada, você tem que mudar a sua estrutura psicológica de modo que a lei do menor esforço funcione a seu favor. Ou seja, aquilo que você vai fazer com menos esforço vai levar você até onde você quer ir. Você sabia que quando uma pessoa está deprimida, em geral ela pensa em preto e branco? Quando ela toma um antidepressivo, o antidepressivo tem como ação farmacológica final transformar o preto e branco em colorido. Quer dizer, uma pessoa deprimida pensa em preto e branco, uma pessoa entusiasmada pela vida pensa em colorido. Se uma pessoa tem, por exemplo, muito colorido no seu passado e preto e branco no seu futuro, é aquela pessoa que conversa com você que é saudosista, que está conversando sobre os bons tempos, porque o que predomina no cérebro dessa pessoa é o passado. Por outro lado, se ela tem o passado em preto e branco e o futuro em colorido, é essa pessoa futurista, essa pessoa que está cheia de visões, está cheia de entusiasmo, está cheia de planos para fazer. Se você aprende a pensar em colorido, não só facilita tremendamente o seu processo de pensamento, porque mais áreas do seu cérebro são envolvidas. Se você está pensando só em preto e branco, só o hemisfério esquerdo está na jogada. Se você começa a pensar em colorido, as outras partes do cérebro, o outro hemisfério, o direito, também entra na jogada. Então você tem mais células sendo usadas. Então, no processo criativo, isso é muito importante. Então, se você aprende a pensar em colorido, você pode, inclusive, melhorar um estado depressivo. A pessoa depressiva, pensando em preto e branco, que começa a fazer, vamos supor, cromoterapia, e a cromoterapia melhora a depressão, ela melhora por quê? Porque ela começa a impregnar na estrutura psicológica aquelas cores do pensamento passa a ser em colorido. Como que o nosso eu é formado? O eu, o você, o eu. Como é que nós somos formados? Nós somos formados através da influência que nós temos na infância.
de pais, de avós, de vizinhos, de um filme que você assistiu, de um herói, um super-herói. Então, como é que eu fico sabendo quem é que teve mais interferência sobre mim? Foi o meu pai ou a minha mãe? É uma boa pergunta? Eu pergunto para você, quem interferiu mais na sua vida? Quem interferiu mais nas suas crenças? O seu pai ou a sua mãe? Você quer saber como é que você resolve isso? Às vezes você já sabe, mas vamos supor que você esteja em dúvida. Ou quem teve mais interferência na minha vida? Foi meu pai ou foi minha mãe? Então eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Quem você tinha mais necessidade de agradar? Aquela pessoa que você tinha mais necessidade de agradar foi provavelmente aquela que lhe passou mais crenças. Claro que você pode obter crenças diferentes de diferentes pessoas. Você pode ter obtido a crença de dinheiro do seu pai, a crença de saúde da sua mãe, a crença de velhice do seu avô, a crença de Deus da sua avó. Ou seja, o nosso eu, o que é você hoje, o que sou eu hoje, nós somos um somatório da nossa experiência de vida e fomos criando, fomos formando esse eu, da televisão, do filme, do herói, do pai, da mãe, da professora, que às vezes teve uma influência muito grande sobre nós, às vezes até uma vizinha. Às vezes uma vizinha sua teve uma influência grande no modo como a sua personalidade é hoje. Então a nossa personalidade vai sendo criada de acordo com essas influências que nós vamos tendo em momentos especiais, principalmente momentos emotivos. O que faz a gente guardar é a emoção. Toda a memória que você tem, se eu perguntar para você qual é a memória mais remota que está na sua cabeça, você vai ver que se você sair procurando, lá você vai encontrar que tem alguma coisa de emoção, ou agradável ou desagradável. Se for agradável demais ou desagradável demais, isso cria como se fosse uma cola, que cola essa memória e ela fica ali. Então nós fomos colando isso aí, fomos fazendo isso e vamos formando esse eu. Mas eu tenho uma boa notícia. Ninguém é condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém é condenado a ser quem sempre foi. Eu posso a qualquer momento mudar essa influência que eu tive. Se a influência que eu tive está servindo, está dando um resultado desejável, muito bem, eu permaneço com ela, não tem nada errado. Agora, se ela não está me servindo mais, está na hora de eu mudar. Eu tenho que constantemente estar fazendo um processo de atualização no meu eu, porque como o mundo está mudando, eu também tenho que mudar, não é verdade? Senão não funciona. Você não começa uma construção pela parede nem pelo teto, não é verdade? Você começa por onde? Pela base. Tudo começa pela base. É o que nós estamos fazendo aqui nesse programa. Nós estamos começando pela base. Nós estamos começando o quê? Reestruturando a nossa autoimagem, reestruturando a nossa autoestima, mostrando que isso aqui agora está equilibrado. A partir de agora, o nosso desempenho pessoal e profissional vai depender da nossa autoestima. Nunca o nosso desempenho vai ser maior que a nossa autoimagem. No momento que nós melhoramos a autoimagem, nós melhoramos o nosso desempenho pessoal e profissional. Porque para fazer isso, você tem que limpar o seu passado, cancela, deixar tudo certinho. Ah, mas não interessa. O seu pai, a sua mãe fez o melhor que eles sabiam. Eles não sabiam o que eles não sabiam. Eu trabalho com desenvolvimento cerebral há 27 anos. Todas as vezes que eu ofereci para um cérebro 2 ou mais opções, ele sempre escolheu a melhor. Posso lhe garantir que os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer para você naquele momento. Ponto. Eles não fizeram o melhor porque não sabiam. Se eles não sabiam, não tem nada que culpar. Essa história de você ficar no blá 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 do passado não resolve absolutamente nada. O passado já passou, não tem nada que você possa fazer. Bom, aqui você está. Nós agora vamos começar a fazer um planejamento de futuro. Chega de falar de passado. Vamos conversar sobre o futuro. Vamos conversar como é que nós podemos realmente, no nosso dia a dia, sermos co-criadores da nossa existência. Lá na Bíblia já diz isso, que nós somos co-criadores da nossa existência. Ou seja, nós temos a nossa responsabilidade. Nós ganhamos de presente a dádiva da vida. Esse é o maior presente que nós recebemos. O resto agora corre por nossa conta. Nós temos que fazer a nossa parte, não é ficar só pedindo, não. Você conhece a história daquele sujeito que toda manhã ele ficava orando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, deixa eu ganhar na loteria, deixa eu ganhar na loteria. Um dia Deus perdeu a esportiva e gritou lá de cima: pelo menos compra o bilhete.
Pelo menos faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, tudo funciona bem. Só que a pessoa fica com a energia amarrada no passado e perde a oportunidade. Ou está muito amarrada no passado, ou está muito preocupada com o futuro. E sabe onde é que acontece a vida? No aqui e agora. Eu quero conversar com você sobre a diferença entre pedir, solicitar e agradecer. Muitas vezes nós ficamos pedindo as coisas para Deus. Na realidade, nós devíamos estar agradecendo, não é verdade? Porque aquilo que nós necessitamos, nós já temos. Você imagina se você tivesse um filho, que toda vez que ele lhe visse, ele solicitasse alguma coisa. Você ia falar assim, ó, já veio o pidão de novo. Você ia começar a evitá-lo. Nós somos 6 bilhões e meio de pessoas. Você já pensou todo mundo pedindo? Na realidade, o que nós devemos fazer é agradecer, é manifestar gratidão. Agradeça aquilo que você tem para obter aquilo que você quer. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, porque ela funciona como se fosse uma cibernética. É como se fosse um processo de realimentação. Você sabe, se você colocar na temperatura de uma sala, no termostato 21 graus Celsius, a temperatura vai ficar em torno de 21, porque a temperatura da sala vai fornecer para o termostato a informação de que a temperatura está daquele jeito que deveria de ser ou não. A gratidão é o modo da gente dizer para o universo, ó, eu estou satisfeito, eu tenho que agradecer aquilo que tem e gostaria de ter, e também agradecer aquilo que eu não tenho e não gostaria de ter. Mas eu tenho que fazer isso, não é só da boca para fora, não. A linguagem, ela só tem força, solicitando ou agradecendo, quando aquilo que sai da minha boca, na forma de palavras, tem um reflexo no meu cérebro na forma de imagens. A minha linguagem só é poderosa quando ela está gerando imagens. Então você tem que prestar atenção naquilo que você fala, mas de uma forma que à medida que você vai falando, você vai gerando a correspondência linguística no cérebro. Então não adianta, por exemplo, eu estar falando só e não dá tempo de comunicar para o meu cérebro essas imagens. Ela não tem o mesmo impacto. Por exemplo, se eu vou fazer uma afirmação, que você sabe que hoje existem estudos mostrando o poder da afirmação. Se eu fizer uma afirmação só da boca para fora, eu vou provar que a afirmação não tem valor nenhum. Mas se eu fizer uma afirmação e cada vez que eu faço a afirmação, eu deixo gerar no meu cérebro a imagem correspondente à linguagem daquela afirmação, aí isso sim tem impacto. Aí você começa a ver que faz uma diferença. Se você começar a fazer afirmações negativas, você não quer nem pensar nisso, né? Engraçado, se eu falo que é para você pensar negativo, você fala, não quero. Agora, muitas vezes você discute se o pensar positivo funciona. Ninguém quer pensar desgraça, né? Porque se pensar desgraça pode acontecer, né? Quer dizer, essa parte a pessoa acredita. Não, eu não vou pensar desgraça para não acontecer. Agora é a parte positiva, ou é o outro lado da moeda. Então, quando você estiver solicitando, ou estiver agradecendo, ou estiver falando, você tem que deixar as imagens refletirem no cérebro. A aparência conta sim e muito. Se alguém tocar a campainha da sua casa, do seu apartamento, e tiver de batina preta, colarinho branco, uma Bíblia debaixo do braço, até que se prove o contrário, você vai pensar que aquilo ali é um religioso e um padre. Não é verdade? Pode até não ser. Se você está dirigindo numa rodovia e olha no seu retrovisor e tem um carro da polícia piscando e mandando você parar, você vai pensar que é polícia. Pode ser que até que não seja. Ou seja, a aparência. Agora eu tenho um detalhe muito importante aqui para lhe mostrar. Não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido para o contexto, para a ocasião. Se eu sou advogado de uma multinacional e vou representar essa multinacional junto a uma greve do Sindicato dos Operários, se eu chegar lá de Rolex, abotoadura de ouro, todo engravatado, sabe o que eles vão dizer? Chegou o inimigo. Se eu quero jogar num time, eu não posso entrar com a camisa do outro. Se eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Não é verdade? Então, o segredo da aparência é estar adequadamente vestido para a ocasião. Ou seja, qual a mensagem que você quer passar com a sua imagem. Se eu sou um cantor de rock and roll, eu posso me dar o luxo de usar óculos escuros no meu show. Porque o contexto permite isso. Agora, se eu vou para uma reunião executiva, ou se eu vou para uma entrevista de trabalho usando óculos escuros, provavelmente eu não serei contratado. Aquilo vai contar negativamente contra mim.
porque eu não estou permitindo às outras pessoas ver os meus olhos. É como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Então, a importância da aparência depende do contexto. Isso é muito importante. Você tem que avaliar o contexto, a circunstância, identificar o seguinte: qual é a mensagem que eu quero passar com a minha imagem dentro deste contexto. Um homem, por exemplo, pode começar a dar uma aula e depois de 15, 20 minutos resolver tirar o paletó. O poder do homem continua o mesmo. Uma mulher já não pode tirar o blazer. Ela perde poder. Se ela começou de blazer, ela tem que terminar de blazer. O homem pode se dar ao luxo, depois de 20, 30 minutos, dizer: vocês vão me dar licença, eu vou tirar o paletó. Então, essas são características, detalhes importantes na aparência que têm que ser avaliados. Coragem de errar, porque geralmente a pessoa quer acertar, não é verdade? Nós já conversamos que para acertar muitas vezes você tem que errar. Um casal vai com seus filhos para os Estados Unidos, passa lá um ano. As crianças voltam falando inglês, os pais voltam sem falar inglês. Por quê? Porque o pai e a mãe ficam assim: bom, quando eu falar bem, aí eu vou falar. Como a criança não tem medo de errar, ela vai errando, vai praticando. Como é que você aprende a falar? Falando, não existe outro jeito. Como é que você aprendeu a andar? Andando, caindo, andando, caindo. Então, se você não tem aquela história do perfeccionismo, o perfeccionismo passa a ser uma doença, porque está provado que o perfeccionismo atrapalha tremendamente a produtividade. Porque se eu tenho que fazer aquele perfeito, eu conheço um sujeito que mora no Nordeste, de vez em quando eu vou na cidade dele, em Fortaleza, e ele, de vez em quando, ele vem nos meus cursos, e ele diz assim: eu estou lá, eu estou escrevendo aquele livro, viu? O dia que eu terminar, eu vou mandar para o senhor, eu queria que o senhor escrevesse o prefácio. Perfeitamente, só você me mandar. Isso aí, já tem uns 12 anos que eu encontro com esse indivíduo. Ele continua escrevendo o livro. Aí eu sempre pergunto para ele: mas e aí, quando é que você vai me mandar o livro? Ele diz: está quase pronto. Sabe o que é? Eu li mais uma vez, não gostei, estou fazendo umas correções. Ou seja, esse perfeccionismo não permite a pessoa produzir nada, porque ele vai ficar: mas eu tenho medo da crítica. Bom, se você tem medo da crítica, é difícil você ter sucesso, né? É muito fácil você não ser criticado. Sabe o que você tem que fazer? Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. No momento que você falou algo diferente, no momento que você fez algo diferente, no momento que você é alguém, no momento que você mudou o status quo de uma situação, vai ter sempre alguém te criticando. O problema é quando você não recebe mais crítica. Aí ninguém está se incomodando com você, não é verdade? Ou seja, você tem que absorver a crítica de uma forma que ela te jogue para frente. Porque ninguém consegue agradar a todos. O Buda não conseguiu, Jesus Cristo não conseguiu, Maomé não conseguiu, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. No momento que você se propuser a agradar a todos, você vai sair perdendo na história. Porque se você for o melhor da sala, o cara que é o último não vai gostar. Se você for o pior da sala, o cara que está lá em primeiro lugar não vai gostar. Se você for mediano, nem o que está lá em cima, nem o que está lá embaixo vai gostar. Então, o segredo é você fazer de acordo com os seus valores e saber o seguinte, que para acertar, muitas vezes, nós precisamos errar. O que dizemos? Se você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou besteira, tem jeito de voltar atrás, na verdade. Então, por isso que nós já temos uma boca e 2 ouvidos. Somos feitos mais para escutar do que para falar. Então, quando nós estivermos em dúvida, é melhor a gente morder a língua e não falar. Porque uma palavra falada, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, depois que aconteceu, não podemos fazer mais nada, não volta. Você não pode trazer a palavra de volta, não é verdade? Então, é muito importante isso. O que você vai dizer? Então, por isso você tem que fazer o seu dever de casa, para saber o que você vai dizer. Mas não é só o que você vai dizer, é como você vai dizer o que você vai dizer. Você quer ver? Olha aqui, escute. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou
o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi então que ele roubou? A mesma frase tem 5 significados diferentes, dependendo de onde você coloca a ênfase. Então, não é só o que você está dizendo, é como você está dizendo o que você está dizendo. Tem uma frase que eu digo o seguinte: o cantor é mais importante do que a canção. Se você tem o seu cantor favorito, tem uma canção favorita que ele canta, que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não toca o seu coração. É verdade? Porque as palavras são as mesmas, mas estão sendo cantadas num timbre diferente, numa tonalidade diferente, e não satisfaz o seu coração. Então, quando você leva em consideração isso, o que você faz, a sua aparência, o que você diz, como você diz o que você diz, você deixa na pessoa uma imagem, boa ou ruim, dependendo de como você administrar isso. Mas o importante é você entender que numa interação, os 3 primeiros minutos são fundamentais. Nos primeiros 3 ou 4 minutos, a pessoa faz o julgamento a seu respeito. Feito esse julgamento, mudar isso depois é complicado. A maioria confunde urgência com importância. Acaba fazendo o que é urgente e não o que é importante. Na nossa vida, nós podemos dividir as coisas em 4. Coisa que é urgente, que não é urgente, coisa que é importante, coisa que não é importante. Às vezes não é nem urgente nem importante. A gente gasta um tempo enorme por nada. Depois reclama que o dia é curto, né? Porque não está fazendo prioridades, não está fazendo o que é mais importante. Se você observar um taxista colocando a bagagem no porta-mala, se ele é um taxista de experiência, você vai ver que ele coloca a mala maior primeiro, depois a segunda maior, depois a terceira, e cabe tudo no porta-mala. Se ele colocar pequenininha primeiro, acaba indo uma no banco de trás. Olha que interessante. Esse mesmo princípio nós vamos aplicar aqui. O nosso porta-mala são as 24 horas do dia. Se você decide fazer as suas prioridades, aquilo que é importante primeiro, sobra tempo para fazer o resto. Se você começa a fazer o que é fútil primeiro, o que não tem nenhuma necessidade de ser feito, aí não dá tempo de fazer o outro, não dá tempo de fazer o resto. Então você saber estabelecer prioridades e fazer as prioridades primeiro é importantíssimo. Por exemplo, se você tem uma coisa que é importante, mas não é urgente, e você se dedica tempo a fazer aquilo, você vai fazer sem estresse, sem urgência, sem nada. Você tem que declarar seu imposto de renda, né? Porque você não declara ele em fevereiro. Você vai conversar com o seu contador, ele está desocupado, não tem ninguém telefonando para ele. Em abril você vai ter que entregar o imposto de renda de qualquer jeito, não vai? Faça ele em fevereiro, você vai ficar muito mais tranquilo se você deixar para a última semana. E aí o seu contador não vai poder lhe atender, porque aí virou urgência. Em fevereiro era importante, mas não era urgente. Em abril é importante e é urgente, mudou a história. E os estudos de pessoas bem-sucedidas, as pessoas bem-sucedidas, em geral, gastam a maior parte do tempo fazendo aquilo que é importante e não urgente. Ou seja, não deixa a urgência misturar com a importância. Só você aí pode decidir na sua vida o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante. Começa por aquilo que é importante, mas que não tem tanta urgência. Você vai trabalhar tranquilamente no processo, não vai precisar acelerar nada. Aí você vai se autorrealizar, porque geralmente você está trabalhando com urgência, geralmente você está tão preocupado em terminar que não dá para aproveitar a jornada. Você está preocupado no destino. O destino é importante, sim, a jornada é importante também. Não tem um mais importante que o outro. A jornada é importante, o destino é importante. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Se você não fizer nada, ela fica o resto da vida, porque o cérebro não pode lidar com mais do que 5 a 9 informações de cada vez. Você não estava prestando atenção na ponta do seu nariz até que eu falei, nem no dedão do seu pé direito, nem no lóbulo da sua orelha esquerda. Não dá para ficar prestando atenção em tudo. O cérebro decide o que é mais importante, comunica
para a substância reticular ativadora ascendente, funciona como se fosse uma secretária executiva do cérebro, e a partir daí ela coordena. Se não houver essa modificação, não adianta nada. Se você é do sexo feminino, já é mãe, quando você estava grávida, você via muito mais mulher grávida no shopping do que você vê hoje. Por quê? Porque você estava mais ligado em gravidez. Quando você comprou aquele seu carro novo azul, de repente nas ruas da sua cidade, mais carros iguais àqueles estavam circulando. Já estavam lá, só que você não percebia. Então as nossas crenças determinam as nossas percepções, determinam as nossas ações e determinam as nossas manifestações. Até bem pouco tempo pensava-se que para você modificar uma crença era uma coisa muito complicada. Você tinha que fazer um processo psicanalítico de muitos anos, etc. Com o desenvolvimento da neurociência, descobriu-se que a coisa é bem mais simples. A tecnologia foi facilitada no seguinte modo, que por trás de uma crença existe uma metáfora. Por trás de uma metáfora existe um ícone. Se eu modifico o ícone, eu modifico a metáfora. Se eu modifico a metáfora, eu modifico a crença. Se eu modifico a crença, eu modifico a ação. Se eu modifico a ação, eu modifico a manifestação. Isso ficou muito mais simples. Então isso é boa notícia essa, né? E agora você não precisa passar por aquele processo de dor para mudar uma crença. Você pode mudá-la do mesmo modo que você atualiza o programa de computador. Você está utilizando o programa, vem uma atualização, você faz o download e atualiza o seu programa de computador numa boa e começa a ter novas habilidades com essa atualização desse novo programa. O programa continua fazendo aquilo que fazia e mais alguma coisa. Não é para isso que serve a atualização? Eu não estou dizendo para você descartar crenças da sua vida. Eu estou dizendo para você acrescentar crenças importantes. E à medida que você vai acrescentando as crenças importantes e úteis, aquelas inúteis, elas vão desaparecendo por si só. Você não precisa se preocupar com elas. Na medida que elas não forem sendo utilizadas, elas vão sendo apagadas do cérebro. Se você não utiliza uma crença por muito tempo, ela acaba apagando. Você começa a utilizar uma nova, ela começa a criar uma rede neural nova, mais poderosa. Noivo e noiva se apresentam perante o juiz e o juiz diz: eu declaro vocês marido e mulher. A mulher levanta a mão e diz: seu juiz, mudei de ideia, não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer? Tarde demais. Você agora tem que se divorciar. Eu já fiz a declaração. As palavras já saíram da minha boca. Não posso voltar atrás. Declaração cria realidade. Criou uma realidade jurídica desse casal. Não é verdade? Agora, se ela tivesse convidado o vizinho dela que trabalha no banco para fazer essa declaração, ela não estaria casada. Porque o vizinho não tem autonomia, não tem autoridade para declarar marido e mulher. Para você fazer uma declaração, você tem que ter autoridade sobre aquilo que você está declarando. Eu agora pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Eu espero que você tenha respondido você mesmo. Quando você tinha 5 anos de idade, quem mandava em você não era você, eram seus pais. Mas se você já é adulto, hoje quem manda em você é você. Ou então você tem todo o direito de declarar coisas a seu respeito. A declaração tem que ser agora, não é eu vou declarar, eu declaro que vocês serão casados. Não existe declaração de futuro, ela é agora. É do que é e não do que não é. Eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não existe. A declaração, quem declara tem que ter autonomia, ela tem que ocorrer no aqui e agora, e tem que ser o que é e não o que não é. Então, se o meu pai me chamava de estúpido, e eu comecei a me sentir estúpido e acreditei que era verdadeiro, eu não tenho que ficar com esse sentimento de estúpido o resto da vida. Eu posso dizer, eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz, eu passo a ter inteligência. Entendeu? Então você faz uma lista daquilo que você se acha limitado, você encontra o oposto daquilo, você faz uma declaração, mas não é só da boca para fora, não. A declaração ela tem força quando o que está saindo pela boca, as palavras, dá uma reflexão de imagem, de ícone no cérebro. O segredo é o ícone que você está criando no cérebro. Então, à medida que eu vou falar, até para rezar tem ciência. Se eu falar só as palavras, não tem impacto nenhum. À medida que eu vou falando as palavras, tiver um reflexo, tiver uma formação de um ícone no meu cérebro, esse ícone vai ficar. É isso aí, desse jeito que a declaração funciona. Então, isso aí é um caminho para nós podermos usar a habilidade de sermos humanos. O que nos faz humanos e nos separa dos outros animais é que nós somos animais linguísticos. Linguagem cria a realidade e nos faz humanos.
E declaração é uma habilidade de linguagem. Só quem tem linguagem pode declarar. Faz parte do espírito humano crescer. Somos ambiciosos por natureza. Ambição não é a mesma coisa que cobiça, são coisas diferentes. A ambição saudável é você crescer e deixar que os outros cresçam. Existe uma palavra japonesa chamada Kaizen. Toda uma filosofia montada nessa palavra, que é a melhora contínua. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje, per capita, está entre os 5 melhores do mundo. O que trouxe o Japão, um arquipélago de mais de 3.000 ilhas, você imagina o que é gerenciar um arquipélago, a essa posição. A filosofia Kaizen, melhora contínua, só que nós nos acomodamos. A gente atinge um platô, um platô, e acha o seguinte, tá bom. A gente não continua nesse processo. Você imagina se você estiver num processo constante de melhora. Todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho. E isso muitas vezes não depende de uma experiência, educação formal, não. Uma coisa é educação formal, é você ter o colégio, você ter o diploma. Outra coisa é uma educação não formal, é a experiência da vida. É esse de vontade que você tem de crescer, é de você conseguir evoluir e com a vontade de viver. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Nós sabemos que uma pessoa começa a morrer quando os seus louros, o seu passado, as suas recordações começam a ficar mais importante que as suas ambições, mais importante que as suas metas. Uma pessoa começa a falar muito no que ela já fez do que o que ela vai fazer. Você sabe que ela é muito orgulhosa do seu currículo que já passou. O currículo é uma coisa do passado, que já aconteceu. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu recomendo que você se concentre no futuro, porque é lá que você vai passar, é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Esse futuro que está começando agora, nesse momento aí. E à medida que ele começa, ele já vira passado. E agora, ele já ficou passado. A vida vai nesse constante, passado, vai passando. E você está vivendo esse momento, esse momentinho, esse momento sutil. Você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você planeja só o amanhã, você não está vivendo a vida. Se você vive só o hoje, você também vai ter problemas. Então a filosofia simples é viver o hoje e planejar o amanhã. O que é o impossível? É aquilo que ninguém faz, até que alguém faça. Roger Bannister foi o primeiro ser humano a correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até então, ele, estudante de medicina na Inglaterra, até ele correr 1 milha em menos de 4 minutos, era impossível o ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Tinha tratados de fisiologia explicando por que o ser humano não pode correr 1 milha em menos de 4 minutos, até que Roger Bannister rompeu essa barreira dos 4 minutos. Hoje, qualquer atleta, não precisa ser excepcional, qualquer atleta profissional, qualquer corredor profissional é capaz de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Ficou uma coisa banalizada. Mas isso um dia era impossível. Você já imaginou o que levava uma caravela atravessando o Atlântico? E você já pensou se você entra hoje num avião supersônico? Como é que é fácil? Quer dizer, uma coisa que era praticamente impossível, com a ajuda da tecnologia, se tornou simples. A tecnologia ela não é boa nem ruim. Ela ajuda a transformar o impossível no possível quando bem usada. Ela vai depender de quem está usando. Mas se você vai contra a estrutura, é complicado. Você quer ver? Ó? Tenta afundar uma bola de futebol cheia de ar. Acha que você consegue? Por quanto tempo? Vai chegar uma hora que a sua mão vai doer, você vai soltar a bola. Sabe por quê? Porque a estrutura de uma bola de futebol cheia de ar é para flutuar e não para afundar. Uma barra de chumbo, a estrutura é para afundar na água e não para flutuar. Se você quiser segurar a barra de chumbo na superfície da água, você vai cansar. Se você quiser segurar a bola de futebol no fundo da piscina, vai chegar uma hora que você vai cansar e vai soltar. A estrutura determina a função. Você entra na sua casa todos os dias por a porta naquele lugar que a porta está.
Você podia até entrar pela janela, mas é mais complicado. Você entra por onde está a porta. Quando você for sair, eu vou prever que você também vai sair por aquela porta. Então, para você fazer uma modificação, transformando o possível aquilo que é impossível, muitas vezes você tem que modificar a estrutura. Às vezes você tem que modificar a própria estrutura psicológica. Porque no momento que você modifica a sua estrutura psicológica, você não precisa de força de vontade. Em 1953, eles entrevistaram todos os formandos da Universidade de Harvard. Em 1973, eles reentrevistaram quem estava vivo. Em 1953, eles fizeram várias perguntas. Uma delas era a seguinte: o que você vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos depois de formado? Você imagina uma pergunta dessa para um jovem se formando. A maioria não tem a menor ideia. Uma pequena minoria tinha uma ideia do que ia fazer. Uma minoria menor ainda, ou seja, 3%, tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20 anos. 20 anos depois, 1973, quando reentrevistados, esses 3% que tinham por escrito o que iam fazer na vida valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Pô, eles foram estudar, poxa. O que isso tem de diferente? Será que tem inteligência diferente? Não era. Background familiar, vem de famílias diferentes, fazia diferença. Pô, notas melhores? Não. A única variável que era estatisticamente significante é que essas pessoas tinham colocado por escrito o que queriam fazer. Coisas importantes vão para o papel. Você não vai num banco, aperta a mão do gerente e sai com dinheiro. Você vai ter que assinar. Você deve. Você não compra uma casa e fica no papo. Você tem que assinar. Você não casa, você tem que assinar. As coisas importantes vão para o papel, inclusive suas metas. Uma coisa é você pensar na meta. Outra coisa é você passar a meta para o papel. Nesse processo de passar do cérebro para a mão, faz uma diferença enorme. Você realmente se conscientiza daquilo que você quer fazer. Então, de vez em quando, você tem que escrever as suas metas. Você tem que colocar para você mesmo, para você ver fora de você. Porque enquanto você está pensando, o processo está dentro de você. E você tem que se colocar no que se chama uma posição meta com relação às suas metas. Parece um pleonasmo, né? Mas não é não. É se colocar numa posição meta com relação às suas metas. Ou seja, você tem que ser um observador daquilo que você vai fazer. E o jeito de fazer isso é passar do cérebro para a mão. Então, a nossa recomendação hoje é a seguinte: escreva, coloque no papel aquilo que você realmente quer atingir na vida. Porque tem estudos, inclusive esse que eu citei, provando que é assim que funciona. Howard Gardner diz que nós temos 9 tipos de inteligência. Essa que eu vou conversar não está na categoria dele, mas é muito prática. É a inteligência financeira. Você deve conhecer gente que tem mestrado, doutorado, pós-graduação em tudo, não consegue pagar o aluguel, tem que pegar o dinheiro emprestado com um cunhado. Você conhece gente que mal sabe escrever o nome e que está muito bem financeiramente, obrigado. Você já parou para pensar qual é a diferença? É porque aquele muito intelectual, ele ficou tão intelectual, ele vive num mundo tão abstrato, ele não consegue ganhar dinheiro. E o outro é mais pragmático, é mais objetivo. Então, essa riqueza, ela depende de uma inteligência. Primeiro, ela depende de uma ambição, né? Porque tem gente que simplesmente não quer. Não, dinheiro eu não quero. Então já é um problema de crença. A crença é muito importante. Os nossos atos dependem de nossas crenças. Se você tem uma crença positiva, você vai ter uma atividade positiva, um resultado positivo. Se você tem uma crença negativa, você vai ter uma ação negativa com relação àquilo, você vai ter um resultado negativo. Porque o seu resultado depende da sua, não só da sua crença, mas depende fundamentalmente da sua crença. Então a primeira coisa que nós temos que mexer nas crenças. Tem gente que tem muita crença errada e negativa com relação a dinheiro. Eu recomendo você ler um livro meu chamado Enriquecer, Ambição de Muitos, Realização de Poucos, onde nós trabalhamos nessas mudanças de crença. É uma coisa que não se muda da noite para o dia. Tem que ser trabalhado, pensado, repensado, ouvido. Bom, isso é uma parte do processo. É você acreditar
que é possível. Mas só acreditar não é o suficiente. Aí você tem que ter a parte da estratégia, a parte de como fazer, o como fazer. Porque a crença explica o porquê, o que fazer. Agora, a prática, a tática, a estratégia, a tática, o operacional, explica o como fazer. Então tem que ter os dois componentes. Tem que ter o direito e o esquerdo, um lado e outro. Por isso que o nosso cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Eles têm funções diferentes, propriedades diferentes, que quando combinados fazem uma sinergia. É quando 1 mais 1 é maior que 2. Você pode ter 1 mais 1 menor que 2, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 maior que 2. Na relação humana, a aritmética pode ser modificada. 1 mais 1 pode ser igual a infinito. Essa é a grande verdade. Então, quando você combina essas atividades, faz uma diferença enorme. Principalmente no que diz respeito à inteligência financeira. Que pode ser estudada, que pode ser melhorada, que pode ser desenvolvida. Ou seja, o seu coeficiente financeiro, você não tem que ter o mesmo. Você não está condenado a ser quem sempre foi financeiramente. A qualquer momento, isso pode ser modificado.